Olá! Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais e de repercussão na mídia. E eu recebo no estúdio, então, aqui da TV Alemes, a primeira-tenente Evne Parrella. Ela também é chefe da assessoria de comunicação do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, para repercutir com a gente como é feito o trabalho aí de resgate e também encaminhamento dos animais dos incêndios no Pantanal. Seja muito bem-vinda, obrigado. Olá, Lívia. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Bom, e a gente sabe, né, Tenente, que esse assunto do incêndio no Pantanal é muito sensível para o brasileiro e também para o sul-mato-grossense, tendo em vista os impactos para a natureza, para a saúde humana, e a gente também não pode esquecer dos animais, né, um dos principais biomas do país, o nosso coração aqui, natural do sul-mato-grossense. Como é que é desenvolvido esse trabalho aí junto aos animais, né, como é que vocês trabalham junto com o Corpo de Bombeiros para também prestar assistência às espécies afetadas na região? Então, desde o início, né, dos incêndios aqui no Pantanal, quando ganhou grande proporção, o governo do estado montou, na verdade, uma equipe de trabalho, né? Então são vários órgãos, né, o Corpo de Bombeiros, temos também o GRETAP, né, que é um grupo formado com profissionais de várias atuações, inclusive nós também somos membros, e a Sejusp, né, inclusive com helicópteros, vindo também reforço de outros estados, para fazer o combate em si dos incêndios, e os resgates também tem um grupo especial dentro desses órgãos aí que a gente já elencou. E é interessante a gente destacar aqui que esse trabalho conjunto faz com que a gente tenha sucesso, eu acredito, tanto no combate às chamas quanto na assistência à população que vive nessas regiões e também aos animais. Eu gostaria de saber o seguinte: o Corpo de Bombeiros está nessa região, por exemplo, apagando as chamas, e se depara com um animal ferido. A partir daí, como é que é feito o procedimento? Exatamente. O Corpo de Bombeiro está mais à frente da questão dos combates dos incêndios, né? É auxiliado por forças de segurança, inclusive de outros estados, né, como eu disse, e a Polícia Ambiental também. Em alguns momentos nós precisamos também atuar ombro a ombro aí com os bombeiros. A questão dos animais, nem sempre somente o Corpo de Bombeiros se depara com esses animais, né? Como eu disse, a Polícia Ambiental já vem monitorando desde o início os focos de incêndio, até por questões fisicamente e também de forma remota, porque depois a gente busca, né, apurar os possíveis responsáveis. Então, da maioria das vezes, como eu disse, nós somos os primeiros a chegar, ou o próprio GRETAP, que é um grupo que tem universidades, tem ONGs, temos também o IBAMA apoiando e IMASU. A partir do momento que é identificado, né, ou em loco, né, a gente se depara com esse animal, ou às vezes por denúncia, por pedidos, né, de fazendeiros, de populares ali da região, é deslocada uma equipe, né, quando essa equipe já não está no local. Se a equipe, é o caso da equipe encontrar esse animal, né, o grupo do GRETAP, que também nós fazemos parte, ele tem veterinários, né, tem biólogos, é uma equipe multidisciplinar, que dá o primeiro atendimento ali para estabilizar o animal. Estabilizando o animal, a Polícia Ambiental faz o transporte, né, acompanhado, né, com esses veterinários, né. Nós temos, inclusive, imagem de uma das onças que foi resgatada ali na região de Corumbá, que a onça foi transportada para dentro de uma lancha nossa e foi feito o atendimento ali das queimaduras, estabilização, hidratação do animal dentro da nossa embarcação. Chegando em terra, foi feita a preparação para poder fazer o transporte. Na sequência, a gente trouxe o animal, como a maioria das vezes, né, o animal tendo êxito no resgate do animal, né, o animal estando vivo, a gente traz para Campo Grande, para o CRAS, que é o hospital de referência, que é do IMASU. Certo. E outra situação que até com base aí na tua resposta, é curioso da gente destacar que uma onça é um animal bastante pesado, né? Exatamente. É um animal que exige também que várias pessoas colaborem no resgate. Sim. E quando vocês se deparam com um animal de grande porte, como no caso a onça, e levam para um barco e tem que fazer o transporte, quantas pessoas são necessárias para que o trabalho seja concluído com sucesso? Todas que estiverem disponíveis. Geralmente uma onça dessa adulta, né, ela é de 80 a 150 quilos, né? E aí primeiro a gente tem que ter aquele cuidado de estabilizar e imobilizar o animal, porque o estresse do animal pode piorar a situação, né? E até
o transporte do animal ainda estando acordado, não estando sedado. Então é muito importante esse contato, esse primeiro contato de um veterinário, de biólogos, para poder estabilizar esse animal e, se possível, a remoção. Porque é um animal selvagem, né? Não pode Exatamente. esquecer disso. Exatamente. Não é porque ele está ali debilitado, né, e vulnerável que ele não pode ter esse reflexo, essa reação de atacar a equipe que está ali para prestar o socorro. Certo. Então, aqui em Campo Grande, ele recebe toda a assistência do CRAS para ser devolvido à natureza. Exato. Essa devolução também conta com a Polícia Militar Ambiental. Sim, a gente sempre ajuda na questão do transporte e segurança, principalmente, né, para levar esses animais, para tentar devolver o mais próximo possível do ambiente onde eles estavam. Um felino mesmo, a dificuldade dessa reintrodução ela é muito grande. Por quê? É um animal territorialista, né? É um animal que, se você não houver um estudo, ele não estiver pronto para se reabilitar, pode ter conflito com outro animal ali. E lembrando que a gente ainda está no combate aos incêndios, né? Então pode reincidir o novo caso desse animal acabar se ferindo novamente. E aí entram os parceiros, né? Os parceiros de ONGs ali da região, os parceiros do próprio GRETAP, que faz todo esse trabalho de monitoramento e vê e do IMASU também, dos técnicos do IMASU, para ver aonde fica mais eficaz essa soltura. Certo, e só para abrir um adendo aqui no nosso bate-papo, recentemente uma onça, a onça chamada Miranda, foi amplamente divulgada a situação dela, foi devolvida aí à natureza após 45 dias de tratamento no CRAS, foi de volta ali para a região de Miranda, né, Exato, se eu não me engano. Da onde ela foi resgatada, né? De onde ela foi resgatada. Exato. A gente acompanhou, né, veio toda a equipe, ela veio com a equipe do GRETAP, veio com a equipe da Polícia Ambiental, fazendo o transporte, auxiliando ali nos primeiros momentos ali do resgate. Trouxemos no CRAS, inclusive eu acompanhei a chegada, né, a gente fez imagem, né, para poder auxiliar na divulgação. O recebimento pelos veterinários ali e alguns primeiros cuidados também. Ela tinha bastante queimadura nas patas, mas graças a Deus se recuperou. E é uma situação bastante emocionante. E antes aqui da nossa entrevista, nós estávamos conversando a respeito da atribuição da Polícia Militar Ambiental, que foi dividida em 2 grupos, né? A atribuição Sim. do 1º Batalhão e do 2º Batalhão, são 2 grupos que trabalham então no Pantanal ali, nas regiões de queimadas. Exatamente. A Polícia Militar Ambiental ela passou por um processo de divisão, até pelas várias atribuições e funções e também pela especificidade do nosso estado. Nós temos aí 2 bacias bem distintas em relação à sua finalidade, à questão do desenvolvimento, às atividades que são exercidas nesses 2 espaços, né? Temos o Pantanal, que é um espaço que é mais próximo aqui, o pantaneiro já conhece mais, a população às vezes ouve mais falar do Pantanal, um ambiente bem difícil de você lidar, principalmente numa época dessa de difícil acesso, né, com temperaturas bem altas, né, e temos a Bacia do Paraná, que é um ambiente já totalmente diferente, mais desenvolvido, temos aí várias indústrias, então são 2 situações bem específicas. Para poder melhorar esse nosso atendimento e trabalho, foi criado 2 batalhões. O 1º batalhão, ao qual eu faço parte, que é o que cuida da área do Pantanal, e o 2º batalhão, que fica com sede em Dourados, que ficou a critério aí da Bacia do Paraná. E temos um grande comando, que é a cabeça, é o coordenador das 2 ações, dos 2 batalhões nas ações. E nós já temos aí um balanço, um número de animais resgatados nesse período aí das queimadas? Lívia, nós temos um número geral e não somente das queimadas. Por quê? O trabalho de resgate e recolhimento de animais, no caso dentro de áreas urbanas, né, quando o animal não está ferido, ele é muito intenso, ele acontece em todo o estado. Sim. E não somente no período de queimadas, né? Nós temos hoje um número dentro da área do 1º Batalhão, que é a Bacia do Pantanal, do Paraguai, de 825 animais até o início agora de outubro. São muitos animais. Muitos animais. Inclusive, você lembrando aí da pergunta que você me fez em relação ao porte dos animais, não somente as onças não são os animais maiores que a gente recolhe. Nós temos vários casos nas proximidades de Campo Grande, na verdade em todo o estado, de anta, né, pesando mais de 300 quilos. Então, assim, tem toda uma logística para você fazer esse transporte. E a gente precisa muito desse apoio do profissional para ir lá fazer a sedação desse animal. Porque é um transporte arriscado tanto para o animal, que às vezes causa um estresse
e pode acontecer algum imprevisto ali se o animal não tiver sedado e piorar a situação, e para a segurança também da equipe que está envolvida. Mas, tenente, a gente pode colocar aqui também que animais que estão no entorno das cidades e são silvestres também são vítimas de um desequilíbrio ambiental em algum ponto, porque não estão no seu habitat natural, estão nas rodovias, estão, né, ocupando as casas. Eu acompanho bastante o trabalho da PMA também, fazendo resgate de animais silvestres nas casas das pessoas comuns, né, das pessoas normais. Então eu acredito isso que seja um reflexo também, né, do desequilíbrio ambiental. Voltando a falar das queimadas, como é que seria um comportamento de um animal assim vítima de uma queimada? Eles tentam escapar? Vocês conseguem resgatá-los nas rodovias, ou quando vocês chegam ao local eles já estão assim muito debilitados, sem capacidade de reação também? Bom, geralmente o animal ele tende a fugir, mas ele se desorienta pela questão da fumaça e do fogo. Os filhotes geralmente são deixados para trás, eles se perdem das mães. Inclusive nós tivemos um resgate logo no início de um filhote de anta com as patinhas queimadas e não foi localizada a mãe desse filhotinho. No caso da onça, ela provavelmente se desorientou, ela estava procurando um lugar mais adequado e acaba se intoxicando, né, com a fumaça. E aí ela vai ficando desidratada, debilitada, e ela estava deitada, estava até próxima à margem do rio, mas ali ela já estava sem forças. O que acontece geralmente também tem os pulmões queimados, então assim, as lesões não são só externas, né? Então tem toda uma situação de lesão aí que o animal, por aspirar a fumaça, pela desidratação, pela falta de alimentação. Então geralmente quando o resgate desses animais, ele já está num estado crítico. Certo, e vocês também resgatam pássaros? Sim, sim, exatamente. Voltando aí dentro das áreas urbanas, né? Na verdade, Lívia, não são os animais que estão invadindo o meio, né? As cidades, com o desenvolvimento das cidades, a gente acaba invadindo a área desses animais. Sim. E é um exemplo, né, de Campo Grande, que é uma cidade muito arborizada. Nós temos grandes parques aqui dentro, nós estamos dentro de um parque, o Parque dos Poderes é uma área arborizada, que nós temos aqui o Parque do PROS, nós temos o Parque das Nações Indígenas, e esses animais circulam dentro da cidade, né? E o animal, ele vai procurar o que é mais fácil para ele, a alimentação fácil, né? Ele sente o cheiro de alimentação das lixeiras, né? Nós vemos muito aqui no parque, apesar de todo um cuidado de lixeiras que os animais não conseguem entrar com tampas pesadas, eles acabam dando um jeitinho. Então essa interação, né, no nosso estado, ela é muito comum. E a população, ela precisa estar ciente que isso é uma situação, de certa forma, comum e que vai acontecer. Então ela tem que tomar algumas cautelas. Dependendo do tipo do animal, ela não se aproximar, não tentar capturar. A melhor coisa é fazer contato com os órgãos ambientais, no caso a Polícia Ambiental, ou até mesmo nós temos outros, tem o Bombeiro, tem o Corpo de Bombeiros em Maçu, temos também em Campo Grande a GMC, que pode auxiliar. Sim. Também. E nós fazemos sim, todo tipo de resgate. Se você me permite, como certeza. Você citou a questão das aves, nós estamos passando por um período de reprodução das aves. Então é muito comum aparecer aves que caem do ninho, aves em quintal, que estão ali alçando os primeiros voos, né? E às vezes, né, dependendo do lugar, dependendo da situação, se não tiver nenhum animal doméstico próximo que possa causar risco a essa ave, ela às vezes está ali alçando os primeiros voos, aparentemente ela está só. Mas os pais, né, a mãe e o pai estão observando de longe e elas vão voltar para fazer a alimentação. Então, assim, outra recomendação, araras, né, periquitos, todos os tipos de aves que estão nesse período. Dependendo da situação, se o cidadão perceber que ela caiu do ninho, mas observar que ao longo do dia os pais estão retornando para fazer a alimentação, é um processo natural. Passado um tempo, ela ganhando mais corpo e confiança e conseguindo alçar os primeiros voos, ela vai embora. Eu fico imaginando esses pássaros também nessas regiões de queimada, né? Quantos ninhos não foram comprometidos, quantos sim. filhotes deixaram de aí assar seus primeiros voos por conta do fogo. Com certeza. Como eu disse, é um instinto dos pais, dos mais velhos, acabarem abandonando os filhotes por não ter condições de carregá-los. Então, assim, a perda da biodiversidade que nós tivemos nesses incêndios, com certeza, é muito considerável. E, Tenente, a gente também não pode deixar de comentar aqui e falar a respeito do trabalho da PMA em relação ao resgate, é um ponto, mas também
enquanto força policial, enquanto agente de segurança pública. Sim. No caso dos incêndios no Pantanal, os criminosos, né, quando identificados, eles são punidos e também é uma atribuição da PMA fazer isso, né? Com certeza. Passado o incêndio, é como eu disse no início, né, a gente já está monitorando desde o começo. Mas no momento inicial, a primeira preocupação é o combate, né? Combate aos incêndios, é o reforço, é o auxílio das forças de segurança, a junção para fazer o combate. Passado isso, aí vem a nossa parte. Em loco, né? Inclusive nós precisamos de helicópteros, né? Tivemos aí o apoio da Sejusp, do grupamento aéreo da Polícia Militar, para poder chegar em alguns lugares. O Pantanal, ele é muito difícil o combate, justamente pela dificuldade do acesso. Tem lugares que não tem estrada, a vegetação a vegetação continua queimando ali por baixo, passa o fogo, faz aquele rescaldo inicial, a vegetação continua queimando por baixo, dentro de cupinzeiros, a própria vegetação que está ali em decomposição, então o fogo acaba reincindindo. E no caso da fiscalização, como é muito difícil o acesso e às vezes ainda está nesse processo de rescaldo, a Polícia Ambiental só consegue chegar de helicóptero. E é o que nós temos feito, atendendo vários pedidos, esse monitoramento e também baseados pelo NUGEL, com apoio do Ministério Público e o nosso grupamento também, fazendo o monitoramento e levantamento de polímero por georreferenciamento. E o número de denúncias aumentou muito? Sim, nós temos recebido denúncias consideráveis, principalmente na região ali de Corumbá, né, e até por onde já passou os incêndios. Então agora é um trabalho de verificação, né, visitando as fazendas, as propriedades, tentando achar os possíveis responsáveis. Eu não sou a profunda conhecedora desse tema, mas estudando, né, por conta do jornalismo, a gente tem contato com os assuntos e também acompanhando o trabalho de vocês, que existem autorizações de queima em algumas regiões, né, por conta dessa questão da atividade da pecuária, então talvez seja algo que faça parte. Mas o fogo também é um organismo vivo, às vezes ele se alastra com uma força, com uma facilidade por conta da umidade do ar que está muito baixa, né, muito calor. Então, uma queima que seria controlada passa a virar algo realmente de uma grande monta. No caso, o fazendeiro ou proprietário de terra ou de terreno que cometa algo nesse sentido, ele está praticando um crime ambiental? Sim, principalmente porque desde o mês de junho as queimas controladas elas estão suspensas. Todas as autorizações foram suspensas, justamente por conta dessa emergência climática que nós estamos passando. Então nós temos que lembrar que por mais que alertar, na verdade, a população e alguns proprietários rurais, que por mais que seja uma prática cultural, e até existe também a situação de você ter que diminuir um pouco da biomassa para não ter essa grande quantidade, esse descontrole. Mas, de qualquer forma, pela situação que nós estamos passando hoje, como eu disse, as autorizações estão todas suspensas. Inclusive, nós tivemos uma valoração muito grande agora nos valores nas multas para os proprietários que insistirem nos incêndios, nas queimadas de suas propriedades. E piora a pena, por exemplo, em área de reserva, no caso de um incêndio como esses, onde os animais também são vítimas? Sim. As áreas de reserva, áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, a valoração é praticamente dobrada do valor das multas. Né? Então, assim, hoje a gente, com a mudança da legislação, quando você vai fazer uma autuação, você tem vários tipos de situações. Tem áreas de pasto, áreas de reserva plantada, que também agora está com previsão nessa legislação, e também as áreas que são protegidas, áreas de cerrado, áreas nativas. Aí o valor da multa tem aumentado bastante. Certo, e a gente tem acompanhado, né, na internet, não é comum, mas alguns vídeos de pessoas ateando fogo, né, realmente nas áreas ali das fazendas. E vocês têm recebido também vídeos assim? Olha, algumas denúncias também, né, mas essas situações a gente precisa apurar a fundo, né, porque às vezes a pessoa, hoje, né, com essa liberdade que nós temos, com acesso à informação digital, então, às vezes as pessoas também mandam vídeos que são lá de outros estados, né? Assim como acontece aparecimento de animais, a gente também,
como nós estamos falando de animais, vamos linkar as duas situações, às vezes chegam várias fake news, né? Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que insistem. Dentro da área urbana a gente vê muito isso, né? Fazendo um paralelo com a área urbana e a área rural, que as pessoas têm o hábito ainda de colocar fogo em resíduos, né? Querer queimar resíduos ali no fundo do quintal, e acontece o que você falou. Perde o controle e pode virar um grande incêndio nas áreas rurais, principalmente, né? E em Campo Grande, podendo causar até possíveis tragédias. Essa questão dos incêndios, ela se tornou assim bastante recorrente por conta, né, da proporção que tomou em todo o país, e a gente aqui também sob fumaça em Campo Grande, né, cidades tomadas de fumaça, e os deputados estaduais aqui, eles debatem bastante a atribuição, né, de quem é a culpa desse fogo que está se alastrando aí pelo nosso Pantanal e pelos demais municípios sul-mato-grossenses. E muito se discute também a influência do tempo na questão do incêndio, né? Será que um incêndio, será que uma fagulha, uma bituca de cigarro? Quais seriam os outros fatores também que estimulariam o aparecimento de chamas? A emergência climática que nós estamos vivendo, com certeza, ela agrava, potencializa toda essa situação que nós estamos passando, né? Pode ocorrer esses tipos de incêndio que são de forma casual, tipo o próprio aquecimento, né? Como eu disse, nosso solo, o próprio solo, as próprias condições do Pantanal, é muito difícil você extinguir um incêndio quando ele começa. Mas existe sim a questão das pessoas, sim, de alguns proprietários rurais, infelizmente, que ainda continuam insistindo em fazer aquela limpeza de alguns lugares, né, de algum pasto, alguma parte da propriedade, e devido à extrema seca, ventos, né, acaba perdendo o controle. Nós também já aconteceu inclusive uma situação dessa, foi feita uma atuação considerável na região de São Gabriel, que é só um exemplo, e em vários outros lugares. E recentemente eu até fiz uma entrevista com a equipe do CENTEC, aqui o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, também da Defesa Civil, e eu levantei essa mesma questão. E a resposta deles até foi bastante curiosa, dizendo que os incêndios que nós estamos presenciando agora, eles normalmente não são causados por bituca ou por algo assim na fatalidade, que tem ação humana e que realmente isso é muito preocupante. Sim. Como eu disse, não podemos generalizar e colocar a culpa num grupo específico, né? Mas que existem sim pessoas que têm esse hábito, né? Tanto grandes proprietários como pequenos proprietários rurais, infelizmente ainda acontece. Quando é pego em flagrante, o que acontece, por exemplo, com essa pessoa? Então, aí primeiro a gente vai valorar, né? E vai ser encaminhado para a delegacia, né? Conseguindo encontrar o nexo causal do incêndio, né? Ou seja, realmente tem na propriedade, ocorreu o incêndio, e às vezes o próprio proprietário fala, não, infelizmente eu juntei aqui um pequeno material lenhoso que já estava aqui há algum tempo e resolvi fazer uma limpeza e perdi perdi o controle, né? Isso achamos o nexo causalidade. Essa pessoa é encaminhada e ela vai responder por crime, e dependendo do que for a área atingida, porque geralmente quando você perde o controle do incêndio, né, ele pode atingir vários tipos de áreas. Aí nós temos que ver se é pastagem, se é área de reserva, se é área nativa, né, e aí vai fazer uma junção aí dos valores. E eu fico imaginando o trabalho de vocês que estão sempre, né, atuando com essa questão da defesa dos recursos naturais, né, agora fiscalizando toda essa questão do Pantanal. Em breve, né, a gente já está quase, né, virando o ano, já pensando lá na Piracema. Exatamente. Então eu acredito que vocês realmente trabalhem muito. E quantos de vocês estão aí em campo desenvolvendo esse trabalho todo? Em todo o estado nós temos aí cerca de 350 a quase 400 homens, né, em todo o estado, dividindo igualitariamente mais ou menos isso daí nos 2 batalhões. Mas nós temos uma arma também, Lívia, que a gente tem que relembrar sempre. A Polícia Ambiental, desde a sua criação, ela tem um trabalho muito forte de educação ambiental, né? E então, assim, nós trabalhamos tanto com os produtores, nós temos inclusive um trabalho desde 2020, quando começou os primeiros incêndios de grande proporção no Pantanal, a Operação Prolepse, que é a visita, né, a visita e revisita desses proprietários por onde os incêndios já passaram.
e ali é feito um questionário, uma conversa com o proprietário, e são passadas situações, porque hoje o proprietário ele tem como se prevenir, né? Montar as brigadas, fazer os aceros, inclusive nessa nova lei também, de certa forma, ele pode responsabilizar se ele não tomar essas medidas preventivas, né? Então esse trabalho é um retorno nas propriedades, uma conversa, e inclusive serve de elemento ali para ser num caso de reincidência. Então nós temos esse trabalho de educação ambiental bem forte já, nas propriedades rurais, dentro das áreas urbanas, com as comunidades também sobre essa queima, né, do lixo, essa queima indiscriminada de algum material lenhoso. Então a nossa grande arma, né, é essa também, que a gente trabalha diretamente com a população, com a Operação Prolepse, e agora contando com a tecnologia, né, o georreferenciamento, que hoje é muito difícil o proprietário, a gente não ter acesso àquela propriedade, seja lá nos lugares mais longínquos ou de difícil acesso. Às vezes a gente precisa ir em loco, como eu disse, onde a gente precisa de auxílio de helicópteros, né, mas por georreferenciamento a gente já consegue delimitar e descobrir a propriedade e às vezes até ter uma possível causa daqueles incêndios. E eu acredito que com o passar do tempo isso melhora ainda mais, né? Com o auxílio dos drones. Sim, também usamos drones, né? É que assim, o georreferenciamento ele é uma arma potente, porque daqui, né, de dentro do nosso escritório, da nossa sede aqui, a gente consegue ter esse panorama de como está aquela região. E em loco a gente se utiliza também dessas imagens de drones, que ela é mais específica para a gente principalmente identificar o tipo de vegetação do que nós estamos tratando que foi atingida. E ali no Pantanal a gente tem 3 vegetações, se eu não me engano, né? Sim, nós temos resquício da Mata Atlântica, né? O Cerrado, né? O Cerradão propriamente dito, Cerrado, Cerradão. E o Cerrado e Cerradão, eles são mais para esse clima que nós temos, que é quente e seco, né? Exato. E agora para as pessoas comuns, como eu, para a população de Mato Grosso do Sul, que quer também auxiliar o trabalho da Polícia Ambiental, nas estradas, se por acaso a gente se deparar com animais no acostamento, ou animais no meio da rodovia, silvestres especialmente, filhotes, como que a gente pode lidar? Como é que a gente pode proceder? Eu sei que muitas pessoas querem ajudar, às vezes saem do carro, às vezes vê um filhotinho machucado. Então, como é que a gente pode ajudar vocês? Bom, primeira situação, né, como policial militar, a gente tem que sempre ressaltar a questão da segurança. Então, transitando na velocidade da via, nesse período agora que as estradas estão bem, a visibilidade está baixa por causa da fumaça, né, dos incêndios. Deus abençoe que isso agora acabe, né, iniciando o período de chuva, mas de qualquer forma mantendo sempre a velocidade da via, principalmente em lugares que você sabe que é travessia, tem horários específicos, né, no início da manhã, no final da tarde, naquele período ali meio do lusco-fusco, é onde existe esse maior trânsito de animais, que eles saem para procurar alimentação, procurar água, né? Então observar primeiramente as regras de segurança. Se deparou com algum animal, ele está ferido, ele está na pista, né? Entrar em contato com o socorro, né? Entrar em contato com a Polícia Ambiental ou às vezes a Rodovia Federal também com o órgão responsável por aquela avenida ali, por aquela rodovia. E se for possível retirar esse animal com segurança, lembrando sempre da questão da segurança, porque às vezes a nossa boa vontade, né, tentando ajudar naquele ímpeto de fazer, ajudar o animal e às vezes até prevenir algum incêndio com outros casos, acaba causando um mal maior. Se for possível, retirar esse animal, seja ele atropelado ou não da pista, tirar para o acostamento e fazer contato, que vai uma equipe fazer o resgate. Certo, então a população é muito importante nesse momento. E o número de telefone? Nós temos o nosso telefone o 3357-1500, que esse é o telefone fixo aqui do batalhão de Campo Grande, né? E nós temos também um número de WhatsApp, que eu vou pedir licença aqui para dar uma olhadinha. Até porque eu acredito que o WhatsApp ele também facilita o contato por conta da instantaneidade e de chegar diretamente para vocês, né? Para quem está trabalhando juntamente aí com a Polícia Militar Ambiental e a tecnologia, né? Isso. O WhatsApp, qual que é a grande arma que o WhatsApp nos traz, né? O benefício é porque a pessoa pode mandar foto, pode mandar imagens e a localização, né? Que fica precisa. Porque às vezes ali no telefone fixo a gente
conversando com a pessoa, você dá as primeiras informações, olha, senhora, as orientações, né? A senhora não se aproxima do animal, ou então fique tranquila, nós estaremos aí em tal tempo, né? Esse animal ele não causa risco, etc. Ou sim, ele pode se sentir acuado e atacar. Nós temos muitos casos dentro de Campo Grande mesmo de tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, que é um animal de grande porte. Não é um animal perigoso, mas é um animal que é acuado, ele pode sim atacar. Né? E aí a primeira informação por telefone e as outras informações, foto, local, localização específica, como eu disse, é interessante pelo WhatsApp. O WhatsApp nosso é o 99984 5013. 99984-5013. Isso. Esse contato é somente o WhatsApp. Ele não está recebendo nem ligação, que é justamente para forçar a população a mandar as imagens, a localização, que para a gente é muito mais fácil chegar no local. Isso em qualquer lugar do estado, porque vendo ali a localização, se for a área do 2º Batalhão, como eu disse, a gente repassa para lá. E aqui em Campo Grande, o 3357-1500. Certo, e eu vou aqui dar um depoimento pessoal. Um gavião carcará de asa quebrada caiu no meu quintal. Entrei em contato com a Polícia Militar Ambiental. Em menos de meia hora, eles foram fazer o resgate desse pássaro na minha casa, um pássaro de grande porte, muito bonito. Infelizmente, eu não poderia criar e nem ficar comigo, porque é um animal silvestre. Exato. Muita gente faz isso, acaba querendo animal ilegal. Exatamente, tem essa situação também. A gente alerta a população não só pela questão do crime, mas pela manutenção da cadeia alimentar. Esse animal mesmo que você citou, o carcará, ele é um animal muito importante. E geralmente ele se alimenta de animais já mortos, né? Então ele faz a limpeza ali do ambiente, né? E controla também pequenos roedores, cobras, né? Então para as áreas urbanas ele colabora muito. E o animal silvestre, né? Ele é crime tê-lo em sua guarda, mas também para manter a cadeia alimentar, que aquele animal se reproduza, que ele perpetue aí a sua espécie para as gerações futuras também. É isso, Tenente Evany Parrella, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Perspectiva. Eu que agradeço a todos, agradeço a audiência, agradeço o convite, estamos à disposição para tratar de qualquer outro assunto. Bom, e esse foi o programa Perspectiva na sua TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sempre trazendo temas muito atuais aqui para sua TV Assembleia. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Compartilhe o nosso link do YouTube com amigos e familiares para que eles também conheçam mais sobre o trabalho da Polícia Militar Ambiental. Até a próxima, tchau, tchau!